Santo e amantíssimo Deus, assim como cantamos, nós entendemos que o Senhor se faz presente neste lugar. E por isso nós te agradecemos e pedimos a Ti, ó Pai, que receba nossos louvores, a nossa adoração, o dízimo, a oferta e a nossa entrega genuína de coração para as Tuas obras e para a Tua honra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos desde já, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. São ciclos criados por um Deus que é constante e confiável. A história do óleo e da farinha da viúva de Zarafate é um grande testemunho sobre um Deus cujas misericórdias nunca falham e se renovam todas as manhãs. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante os 3 anos e meio de fome, houve comida em sua mesa diariamente. Ela nunca ficou sem uma única refeição. Deus cumpriu fielmente sua promessa em resposta à ação da viúva de prover alimento primeiro a Elias, o homem de Deus. Durante os dias de escassez, o milagre de Deus foi tão consistente quanto o amanhecer. Deus continua sendo consistente nos dias de hoje. Uma família que havia recém-chegado em um novo país estava enfrentando alguns desafios financeiros. Seu orçamento familiar não estava equilibrado. Eles decidiram remover todas as despesas supérfluas, mas não foi suficiente. Esse seria o momento de tomar algumas decisões drásticas, como cortar temporariamente as ofertas que dedicavam a Deus, através da igreja, ou não matricular seu filho nas aulas de piano temporariamente. Em oração, mas com muita dor no coração, eles escolheram colocar Deus em primeiro lugar, o que significaria cortar as aulas de piano de seu filho. Alguns dias depois, de manhã cedo, a esposa encontrou um envelope no chão da sala de estar. O envelope estava selado e não havia nenhum nome escrito nele. Ao abrir o envelope, ela não pôde acreditar. "Tem dinheiro aqui dentro!" ela exclamou. A quantia era mais do que suficiente para cobrir o valor das aulas de piano por 3 meses. Foi neste exato momento que a família experimentou a consistência do cuidado de Deus. Quando algumas circunstâncias da vida estiverem interrompendo a regularidade da nossa adoração a Deus com nossos recursos, Ele espera que confiemos nele, adorando com nossos dízimos e pacto tão regularmente quanto Ele nos abençoa com uma renda ou um aumento. O sábio Salomão diz: "Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho." Permitamos que a fidelidade e a regularidade de Deus nos inspire enquanto o adoramos com nossos dízimos e o pacto. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro.
Continuando a adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos cantar o hino 310 ao som do playback. Nós vamos ficar em pé e cantar com bastante entusiasmo. Vamos entregar cada dia a nossa vida ao Senhor. Entrega o seu caminho, Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Obrigado, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir sua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Todo mundo cantando. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Mais do que isso. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim seu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém? O Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com esse pensamento, vamos gostar dele para ter uma palavra de oração. Ó Pai que habita nas alturas dos céus, Deus de geração a geração, Deus da igreja do Parque Leopoldina, Deus de cada vida que se faz presente aqui neste momento. A Ti seja a honra, a glória
e o louvor, porque só tu és digno do nosso louvor e mais ninguém. Que teu Santo Espírito continue a se fazer presente nessa manhã sabática e que ele possa derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre cada família aqui representada e também sobre aqueles entes queridos nossos que ainda não aceitaram a tua verdade, Senhor. Queira ser, Senhor, de maneira especial com aqueles nossos irmãozinhos, aqueles jovens, adolescentes, até mais idosos que se encontram afastados, para que eles voltem para o retiro do Senhor antes que a porta da graça se feche. Continue conosco, ó Deus, nos guiando, nos mostrando o caminho certo, e se for preciso, Senhor, às vezes uma varada para nós permanecer firme no caminho do Senhor. Queira ser, ó Pai, o mensageiro desta manhã. Que o teu Santo Espírito use e que a mensagem encontre guarida em nosso coração. Continue conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com o louvor inicial do nosso irmão Paulo.
vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em confiar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em confiar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, um lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também andei. Foi quando um jovem me chamou, falou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar livro do Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar livro do Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro pra alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tomou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar livro do Senhor. Hoje eu estou transformado.
Mas porque tive compaixão, coisas simples e grandes que a vida ocultou, na terra ninguém viu, mas Jesus nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém ia chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar seu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Gostaria inicialmente de agradecer ao nosso irmão Paulo. Se o louvor disse que no céu haverá algumas pessoas que vão agradecer à equipe de comportagem, aos missionários voluntários que entregaram os livros para que eles pudessem estar ali, certamente nos céus haverá aqueles que vão dizer que no sábado de hoje a mensagem musical tocou profundamente no coração. E eu espero que no céu você possa olhar e, como o louvor disse, agradecer a quem lhe deu o dom, a quem te chamou para esse ministério. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente nesse ministério. Eu quero liberar meus amigos que estão aqui na plataforma, nosso irmão Isaías, nosso irmão Sebastião. Sebastião tem algumas missões, Isaías vai estar aqui conosco também. Eles daqui a pouco estarão aí com vocês, sentados. Como vocês estão? Todo mundo bem? Como foi a semana? Correria? Eu já vou pedir para Caian e para Israel já colocarem para mim a projeção que a gente vamos utilizar nessa manhã. E eu gostaria de começar dizendo que a minha Bíblia ela tem algumas coisas interessantes. E aqui eu escrevi ali frases que tenho em destaque na capa da minha Bíblia. Vocês não devem estar conseguindo ler, né? Nem dá para ler. Então hoje que vocês estão, já foi de propósito, uma foto, tem alguns textos, tem um organogramazinho de como desenvolver visita e outras coisas, mas existem algumas frases em destaque que me chamam muita atenção. E eu vou pedir para que o Caian, que está no computador, Israel está no controle do som, eu vou pedir ao Caian que ele passe para mim o primeiro conjunto. No dia 20/6 de 2018, alguém estava aqui na igreja no dia 20/6 de 2018? Se lembra se estava aqui? Eu tenho certeza que eu estava. E eu sei até quem estava pregando. Quem estava pregando nesse dia era o irmão Cláudio Pires. Alguém conhece o nosso irmão Claudinho? Nesse dia, era uma quarta-feira, e ele estava pregando aqui no Parque Leopoldina. Depois vocês checam aí no calendário de vocês, tá? E ele usou uma frase que marcou, e eu escrevi na minha Bíblia.
A frase que ele usou foi o seguinte: o ladrão não rouba casa sem valor. Se o diabo lhe tem tentado, é porque você é de grande valor para Deus. No dia 31/3/2019, alguém estava aqui na igreja? Alguém estava? Vou pedir o pé para dar um enter. Quem estava pregando nesse dia era a nossa irmã Rosinati. E ontem eu tive que ligar para ela, porque eu sempre escrevo o nome dela errado, tá, gente? E ela corrigiu e está certinho ali, apesar que falta o complemento ali. A gente chama ela de Rosinati, mas tem mais nome ali antes. E ela disse o seguinte: é como alguém que come o pão e vê o seu irmão na porta morrendo de fome sem dividir o pão. Assim é quando na igreja não levamos a mensagem para outros. Frase forte, né? Eu escrevi na minha Bíblia, porque eu falei, essa frase é muito forte. No dia 30/1/2021, está mais próximo, vocês devem lembrar se vocês estavam aqui, se lembram? Quem estava pregando era o nosso irmão Sebastião. E ele usou a seguinte frase, que me marcou também, tá? Ele disse o seguinte: Deus prometeu consolo e não ausência de lágrimas. Vocês lembram dessa frase? Eu lembro, porque eu anotei na capa da minha Bíblia. Eu vou pedir que passe o próximo. No dia 21 de agosto de 2021, eu ouvi essa frase: o deserto com Deus não é um fim, mas o início de uma transformação. Pastor Gilberto. Quem lembra aqui quem é o pastor Gilberto? Ah, sim, escuro, alto, ele esteve aqui pregando sobre comportagem. Eu vou pedir para quem passa para a próxima. Agora vai vir uma sequência de frases que eu anotei, não anotei a data e também não anotei quem falou. Mas se foi um de vocês, por favor, pode falar: olha, acho que fui eu, hein, Fiuza. A frase diz o seguinte: bênção não é o que você quer, mas sim o que Deus lhe dá. Alguém sabe quem foi? Eu realmente não anotei quem era o mensageiro naquele dia. Essa eu tenho a impressão que foi o pastor Josenan que falou com a gente em um concílio. Ele disse o seguinte: a moeda de Deus é percentual. A melhor forma de apresentação de ofertário e dizimar, ou seja, percentual é a melhor maneira, porque você ganha, você tira um percentual e apresenta, é a melhor maneira. Também tinha uma que diz o seguinte: Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa eu sei quem foi o autor. Pode passar, por favor, Ryan? E o autor dessa frase foi o testemunho de Roselino, empresário, no Provar e Verde. Ele deu esse testemunho e essa frase me marcou, eu anotei. Mas tem uma frase que me acompanha já tem um tempo. No dia que eu estava perto de desistir de tudo, alguém chegou do meu lado e falou assim: cuide das coisas de Deus, cuide das coisas que Deus lhe pede, pois Ele tem cuidado das suas coisas diariamente. Quem vocês imaginam que falou essa frase comigo? Essa eu sei quem falou. Pode passar amanhã? Pastor Souza sentou do meu lado e falou assim: Fiuza, você não vai desistir coisa nenhuma. Vocês que conheceram ele sabem, imagina que essa frase não foi tão delicadinha assim não. E eu anotei. O que essas frases têm? Pode passar, por favor, Caia. O que elas têm de tão importante? Você já se sentiu cansado? Tem como descansar? Tem como ter descanso nos nossos dias? Eu quero convidar os nossos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. O Caian já tinha me dado um alerta e eu desprezei o alerta do Caian. Ele disse: pai, está cortando tela, pai. E eu desprezei, e eu estou vendo que está cortando um pouco, né, Caian? Mas sem problema, com certeza os nossos irmãos vão conseguir acompanhar a mensagem desta manhã. Mateus capítulo 11, versículo 28, e eu quero convidar os nossos irmãos para, assim como vocês estão, curvar a nossa fronte. Vamos falar com o nosso Senhor. Santo e amantíssimo Deus, Pai Criador e mantenedor de todas as coisas,
toda vez que nós entramos na tua casa, toda vez em que a tua palavra é aberta, toda vez que um mensageiro é usado por ti, de alguma forma, a nossa vida é impactada e transformada. E nesta manhã, nós já louvamos, já ouvimos louvores, já recapitulamos a lição. E nesse momento, ó Pai, nós estamos para meditar sobre o que o Senhor deseja ainda falar conosco. Se no passado, ó Pai, em momentos oportunos, o Senhor utilizou de uma palavra dos mensageiros que aqui citei no passado para impactar a minha vida, nesta manhã eu te peço, Senhor, use do teu Santo e Doce Espírito através da minha pessoa, para que eu possa ser um instrumento guiado por ti para o crescimento desta igreja. E que tudo isso não seja para engrandecimento do meu nome, mas que seja para a honra e glória do Senhor. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o que na Bíblia de vocês? Vinde a mim. Eu acho que só a tia Fátima e Isaías se acharam na Bíblia. Então vamos de novo, que eu acho que o pessoal não achou. Então vamos tentar de novo. Então vamos lá. Vinde a mim. Muito bem. Alguém aqui está cansado? Alguém aqui está se sentindo sobrecarregado? Alguém está aqui fadigado? Alguém pensou em não vir na casa do Senhor hoje? Ou quem sabe acordou em um dia de culto e falou, o melhor é ficar em casa? Ou quem sabe pensou, né, Robinho? Essa semana, ainda bem que ela terminou, Senhor, mas semana que vem o Senhor pode me dar de descanso. Quem já não fez esse pedido? Mas quando eu olho para esse texto, eu consigo ver nesse texto 4 pontos que nós iremos explorar nesta manhã. O primeiro ponto é um vinde. O segundo, caminhar junto. O terceiro, aprender. E o quarto, segue. 4 pontos me chamam a atenção. Mas antes de entrarmos nesses 4 pontos, qual é a origem dos nossos problemas? Qual é a origem dos problemas que nós enfrentamos hoje? Você poderia imaginar de onde surgem os nossos problemas? Eu quero convidar você, junto comigo, para irmos naqueles versículos que já estão mapeados ali. Vamos abrir a nossa Bíblia, e hoje vocês irão usar muito a Bíblia. Gênesis capítulo 4, então se prepare, vocês irão utilizar muito a Bíblia. Quem não tem uma Bíblia, por favor, levante a mão. Quem está sem uma Bíblia? Bom, todo mundo tem uma Bíblia ou está sentado do lado de alguém que tem uma Bíblia. Que bom que você que está aqui tem uma Bíblia em sua mão. Você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia. Nós iremos usar muito. Gênesis capítulo 4, no versículo 6 e 7, nos diz assim: Então lhe disse o Senhor, por que andais irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. O primeiro versículo que nós lemos diz que a origem dos nossos problemas, ela está onde? Aonde que ela está a origem? Vamos lá, vamos pegar o texto que nós acabamos de ler. O Senhor te fez uma pergunta: por que você está andando de cabeça baixa? Por que você está andando desanimado? E ele fala assim: não é certo que se você proceder de maneira correta, tudo te vai bem? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nessa manhã com nossos irmãos: a origem dos nossos problemas está diretamente relacionado à nossa conduta.
Ah, Filza, não tem isso não. Eu tenho um problema que não fui eu que gerei, foi terceiro. Mas você deu a oportunidade para segundos ou terceiro gerar esse problema. Entendeu, Ednei? Ah, mas você não tem noção. Eu peguei uma obra e a obra, quando eu peguei, o cara falou que o terreno era lindo. E eu estou falando aqui, para quem me acompanha no pequeno grupo já sabe, né? Eu gosto muito de ir no ofício de cada irmão. Então, se por um acaso eu citar você ou citar o seu ofício, não fique zangado, tá? Mas, ô Ednei, o cara falou para você que o terreno era filé. Só que quando você chegou no terreno filé, o terreno filé era lá no Imbé. Você falou assim, já largou de ser filé, porque é no Imbé, eu tenho que acordar, sabe Deus que hora para chegar até lá. E aí ele pegou e falou que o terreno estava certinho, mas ele virou e falou, você quando chegou lá, já tinha pego a obra, o terreno é no meio do morro. Para ser sincero, naquela erosão que caiu aquele pedaço de terra. E agora você diz, mas que problema? E eu faço a pergunta, antes de aceitar a obra, você foi ver o terreno? Então quem é o gerador do problema? Quem? Muito bem, o próprio Deus. Às vezes nós não fazemos uma reflexão profunda quando nós estamos com os nossos problemas. Mas a Bíblia diz que se procedermos certo, certamente tudo nos irá bem. Mas vamos até o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 25, no versículo 28. Deixa eu olhar aqui, porque às vezes a gente, falha também. Vamos lá, Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Amém? Que bom! E lá nos diz assim, como uma cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não tem o quê? Domínio próprio. Um outro motivo dos nossos problemas é a falta de domínio próprio. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que estão endividadas na sociedade de hoje estão endividadas porque não tiveram domínio na hora de comprar? Vocês já pararam para ver? Uma avaliação da revista Monetária, ela diz que 90% da sociedade compra por impulso e são impactados por aquilo que a propaganda nos mostra. E aí eu tenho o William ali para me ajudar. Propaganda vende ou não vende, William? E faz a gente comprar o que a gente precisa e o que não precisa, é ou não é? E aí a gente é levado pela falta do domínio próprio e fazemos o quê? Vamos comprar. E eu não posso citar nada aqui nesse momento, porque se eu citar eu não vou ter aonde dormir essa noite. Você já imaginou? Que garrafa linda! Essa é uma garrafa para quem vai treinar, Dayana. Mas eu estou inscrito na academia. E eu citei o nome. E ela vira para mim e fala assim, mas eu disse que eu estou inscrito na academia. Eu quero uma garrafa dessa. Eu falei, mas você não vai na academia. E assim temos outras coisas que fazemos por impulso. Você já não respondeu de maneira bem ríspida a alguém por falta de domínio próprio? Você já respondeu ou não? E aquilo já te gerou um problema de meses, sim ou não? Eu pergunto, será que a origem dos nossos problemas biblicamente não está correto por falta de domínio próprio? Mas vamos lá. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 14. Vamos ver o que Tiago tem a nos dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 14. E lá nos diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça,
Quando, o quê? Estás a atrair? Quando esta o atrai e o seduz. Olha só que situação, né, tia Fátima? Ele nos diz que nossos problemas também têm origem de um ato que nós temos. Nós entramos em alguns problemas porque nós cobiçamos coisas que não precisamos. E aquilo começa criando em nosso coração uma agonia ou uma busca desesperada por algo que não era para ser nosso. Mas vamos ao outro versículo, ainda no capítulo de Tiago, agora no capítulo 4, no versículo de 1 a 7, e aqui ele vai tecer uma linha gigantesca dizendo que a origem das guerras, das contendas, que são da carne que milita contra o espírito, de uma luta de cobiça, inveja, porque nós queremos e porque nós pedimos de maneira errada. Nós queremos e vivemos na igreja na quarta-feira e nos colocamos em oração e pedimos. E sabe o que tudo isso nos resulta? Nós, criaturas feitas por Deus, a sua imagem e semelhança, começamos a entrar em um processo de fadiga, de cansaço. Pode passar para mim o próximo slide. E um processo aonde cada um de nós, e eu queria que você fizesse uma reflexão, se dentre dos problemas que você enfrenta hoje, dentre as coisas que tem te causado cansaço, que tem te causado desânimo, não estão com as suas raízes presa em uma dessas passagens. Será que o seu cansaço, será que as suas aflições não tiveram origem em uma falta de atenção com um desses versículos? Sabe por quê? Porque recentemente a BBC Brasil, ela fez um estudo, sabe, para descobrir por que estamos todos tão cansados. E essa matéria você pode depois em casa entrar no link da BBC, e eles fizeram páginas desse estudo. E lá eles começaram a atrelar um monte de coisa que causa o que nós chamamos hoje de fadiga, estresse, cansaço, e até tem um nome novo que é, e aqui deixa eu vir aqui, é burnout. Obrigado. Vocês já pararam que esse é um nome novo, e a BBC, eu estou usando a BBC como origem, nada mais é do que um nome novo, bonito, para dizer que você está exausto e cansado. Você está com a sua mente tomada. E sabe, no mundo que estamos vivendo, a BBC escreve dizendo que a nossa sociedade está vivendo os dias onde temos tecnologia, temos tudo para nos tornar pessoas menos cansadas, e estamos vivendo um período da sociedade mais cansada de todas as eras. Se nós pararmos para pensar e fizermos uma avaliação rápida dos dias em que estamos vivendo, e aí eu vou usar de novo. Há 100 anos atrás, se você fosse construir uma casa, Dinei, você ia sofrer muito. Você sabe por que você ia sofrer muito, Dinei? Porque, apesar de hoje a gente ainda usar cavadeira e ser rápido, no passado o negócio era meio estranho. Era um negócio terrível. Hoje nós temos serras elétricas que cortam madeira em um piscar de olhos. No passado, eram serrotes manuais. E até um tempo atrás não se sabia que os números de dente impactavam no corte. E então os serrotes eram tudo uma coisa só. Tenta cortar uma madeira dura com um serrote, dependendo dos números de dente que ele tem. Já tentou, Elísio?
bota a serra errada mesmo na nossa maquita lá. Como é que é o corte? Volta. E aí, para a gente que já trabalha na área, a gente já fala assim: o disco está errado ou está na posição errada. Mas pensa que isso já nos fez avançar muito. E era para promover um descanso. Só que nós estamos vivendo dias mais cansados. No passado, para vir para a igreja, no dia de sábado, como hoje, quem mora mais distante aqui? Deixa eu fazer um teste aqui. Quem leva para chegar aqui à igreja pelo menos 10 minutos para chegar até a igreja? Levante a mão. Que bom, você leva 10 minutos para chegar até aqui. E vocês vêm de carro, né? No passado, você viria ou de carroça, ou de cavalo, ou numa bicicleta, ou a pé. Seria mais cansativo, sim ou não? Mas nos dias em que estamos vivendo, a população está mais cansada do que a geração de 150 anos atrás. Hoje também temos à nossa disposição tecnologias e informações. E segundo a BBC, tem sido esse um instrumento que tem nos tornado plugado, ligado 24 horas por dia. E isso promove o cansaço. Eu pergunto para os mais jovens, ou até mesmo para os mais velhos: quem não dorme com o celular do lado da cama esperando a ligação de emergência, porque pode ser que esteja acontecendo alguma coisa e eu tenho que atender de pronto? Quem não faz isso? Levante a mão. Pois é, só você. Opa, irmã também aqui. Lá em casa, os nossos celulares dormem do lado da cama e todo mundo pronto. Mas se você não sabe, o estado de prontidão da nossa mente não nos permite descansar. Você e eu estamos 24 horas de prontidão. Mas eu faço uma pergunta para você, e para mim também: temos nós descansado verdadeiramente? Temos nós tido o convite que Jesus nos fez? Eu vou pedir para passar, por favor. Vamos voltar com a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Vamos voltar lá e vamos fazer uma leitura agora bem atenta do convite que Jesus nos fez. Vivi, hoje eu vou eleger você para me ajudar. Ela está sem voz. Então, tia Fátima, volte ao posto. Eu estou tentando trazer a Vivi, mas agora eu vou trazer a senhora de volta, tá ok? Então vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. O que nos diz, tia Fátima? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Como eu disse inicialmente, a mensagem dessa manhã tem 4 pontos que me chamam a atenção. O primeiro ponto que nós vemos nesse texto é um vinde. O que é o vinde? Eu vou pedir para que passe, por favor, o próximo. Se existe um convite irrecusável aos nossos dias de hoje, é o convite que Jesus nos faz. Vinde a mim. Vinde a mim e encontrareis descanso. Não existe hoje, nos nossos dias, um convite mais pontual do que o que Jesus fez neste versículo. Ele convidou uma sociedade cansada e sobrecarregada para descansar na fonte de toda a paz e tranquilidade que podemos encontrar.
O mundo hoje tem buscado soluções e mais soluções para trazer descanso para aqueles que querem estar ao lado de Jesus. Mas o convite irrecusável de Jesus é para que nós fôssemos até Ele, para ter nele o descanso de todas as nossas lutas e aflições. O interessante é que este convite é seguido também de uma certeza que nós encontramos no livro de João, no capítulo 6, no versículo 37. Quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. O que quer dizer isso? O convite que Jesus nos faz hoje é pontual, é verdadeiro e é certo. Alguém que te convida e diz que se você ou eu for até Ele, de modo algum nos lançará fora. Isso é muito mais do que a sociedade pode entender hoje. Vivemos em dias em que as pessoas nos convidam para estar em um lugar e devido passar poucos minutos, você pode ser esquecido no meio de um salão de festa. Você pode ser convidado para se unir em matrimônio com alguém e daqui a anos ou meses ser convidado a se retirar da vida daquela pessoa. Você pode ser convidado para fazer parte de um grupo nobre da sociedade e um infortúnio te fazer ser convidado a sair deste grupo. Mas o convite de Jesus é claro: de modo algum o lançarei fora. Ainda que você possa ter pensado nos seus problemas, nas suas lutas, na relação que nós falamos antes, no começo da mensagem, ele diz: vinde a mim. O convite era certo e verdadeiro. Sabe, Antônio? Ir a Jesus e receber dele a certeza de que você não será descartado. Ah, Fiuza, mas isso você está falando, está indo contra o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que ele vai separar o trigo do joio, os bodes dos cabritos, mas esse será um ato que não será Jesus te jogando fora, mas sim as suas escolhas que te lançaram para fora de estar com Ele. O convite dele é: vem, meu filho, venha estar comigo. O verso seguinte de João, ele nos diz o seguinte, João no capítulo 6, já no versículo 27, ele diz assim: trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, o convite de Jesus é que você venha, esteja com Ele e busque, se coloque a fazer aquilo que Ele tem te chamado para fazer, porque ali você achará muito mais do que um alimento físico, muito mais do que um descanso físico, mas você encontrará paz, encontrará um descanso, encontrará um conforto para os dias que estamos vivendo. O convite de Jesus é para que nós venhamos estar com Ele, mas não para por aí. Sua frase seguinte nos diz para caminharmos junto com Ele. E eu quero convidar os nossos irmãos para abrir a sua Bíblia e ir comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Lucas, capítulo 9, no versículo 23. Paulo, você se importa de me ajudar na leitura? Irmão Paulo, se importa de me ajudar na leitura? Vou pedir ao irmão Paulo para ler para mim. Lucas, capítulo 9, no versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se deve. Dia a dia tome a sua cruz e siga. Muito bem. Qual é o convite de Jesus ali? Dia após dia, diariamente. Tome a cruz e ande junto com Ele. Ele não está falando para você e eu irmos para longe. Ele está dizendo: venha junto, ao seu lado. Eu quero estar com vocês. Venha junto. Sabe, irmãos, esse é um texto também poderoso, porque ele nos diz que
Deus nos convidou para caminharmos ao seu lado diariamente. Tome a sua cruz e siga-me, esteja junto, caminhar lado a lado. Sabe, Mateus no capítulo 28, no versículo 20, ele diz que nós iríamos ser convidados para ir pregar, ensinar, e ele estaria conosco até os fins dos dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos convidou para irmos até ele e ficarmos sentados. O seu convite foi: venha e caminhe junto comigo, caminhe no processo que eu tenho te chamado, caminhe comigo em busca de outras pessoas que estão se perdendo. Sabe, irmãos, Jesus, ele tem um convite muito claro. Ele vem à porta do seu coração e ele bate e ele diz assim: filho, eu desejo entrar. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, nos diz que ele bate a porta do nosso coração e diz assim: se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, e eu estarei com vocês. Irmãos, ele nos convida para caminharmos juntos, para estarmos juntos. Na cultura hebraica, nada era mais poderoso do que caminhar junto com um líder, ou caminhar junto com aquele que era o seu mestre e seu professor. Não é à toa que quando nós vemos Paulo falando que ele aprendeu aos pés do seu mestre, ele diz que ele caminhava ao lado do seu mestre. Assim também vemos João caminhando com seus discípulos, caminhando ao seu lado, e Jesus nos convida para irmos e caminharmos ao lado dele, dia após dia, diariamente. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que temos entendido o convite que Jesus tem nos feito? Será que temos entendido o convite que ele tem nos chamado para ir até ele, para caminharmos com ele diariamente? Será, Luquinhas, que já entendeu que Cristo te chamou para caminhar junto com ele? Será, Elísio, que já entendemos que caminhar ao lado de Jesus significa estar ali e aprender, que aí sim é o segundo passo, o terceiro passo? Essa passagem nos diz que quando nós estamos ao lado de alguém, nós aprendemos muito dessa pessoa. Sabe, estar ao lado de Jesus significa caminharmos e entendermos que podemos aprender mais do que Cristo tem nos chamado a fazer. Aprender. O livro de 1 Tessalônicas, eu vou pedir para vocês abrirem aí. Eu lembro que eu falei que nós iríamos passear muito na Bíblia hoje. 1 Tessalônicas, no capítulo 2, no versículo 13. Isaías, pode me auxiliar nessa leitura agora? Primeira. Capítulo 2, isso, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homem, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, e atua com eficácia em vocês, os que creem. Então vamos lá. Quando nós ouvimos o convite, quando nós decidimos caminhar ao lado de Jesus, ele nos diz que a sua palavra, a Bíblia, ela vem nos ensinando cada dia mais a crescermos e a desenvolvermos. Sabe, irmãos, caminhar e estar ao lado de Jesus e aprender é uma coisa importante. Segundo Timóteo nos diz que quando vocês, porém, permanecem nas coisas, quanto a você, porém, permaneça no que aprendeste, das quais tem convicções, pois vocês sabem de quem o aprendeu. Paulo, ao escrever para Timóteo, ele disse que este jovem deveria permanecer firme naquilo que ele havia sido instruído desde pequeno. Esse versículo é um versículo que me chama a atenção.
porque o versículo de 2 Timóteo 3, no versículo 14 e 17, e o início do capítulo 4, ele nos fala que a palavra de Deus, ela tem eficácia, ela nos é útil para ensinar, para corrigir, para dar repreensão, para nos educar na justiça, a fim de que nós possamos crescer, a fim de que possamos ser pessoas melhores. E tudo isso está dentro daquele convite que Jesus fez para os seus ouvintes. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde. Deus tem convidado a sociedade nos dias de hoje cansada para ir até Ele, para caminhar com Ele, mas também tem convidado essa sociedade a aprender dele, como lidar com as suas lutas e dificuldades. E ele diz que a palavra é as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ele nos ensina que não é somente ouvir o convite, não é somente aceitar o convite, é caminhar com Ele, é aprender com Ele e é crescer a cada instante. Sabe, Paulo, ao escrever para os coríntios, ele diz que eles deveriam tornar imitador. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ação de ser imitador de Cristo é uma das coisas mais difíceis. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar sobre alguém que imita outra pessoa. Há um tempo atrás eu fui fazer uma pesquisa sobre essa pessoa. E o que eu ouvi foi que para ser um bom imitador, você precisa aprender não tão somente a fala, mas o gestual, a maneira como se veste, o trejeito que a pessoa tem. Sabe, quando Paulo diz que nós precisamos imitar a Cristo, ele está dizendo que nós precisamos aprender a ser igual ao que Cristo tem nos chamado. Mas seguir, o próximo passo é segue. É interessante que o final de Mateus 11, no versículo 30, ele diz que nós deveríamos levar sobre nós o jugo suave de Deus. Ou seja, trocar aquilo que tem nos causado espanto, trocar aquilo que nos tem sido um peso, trocar aquilo que tem nos sido um empecilho, e sim, tomar a cruz e seguir aquele que tem nos chamado. Jesus tem nos chamado para seguir. Sabe, irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu li um texto, algumas coisas aconteceram enquanto eu estava preparando essa mensagem. Eu li um texto e eu vou pedir para que os meninos façam para mim. Eu decidi reproduzir esse texto. E eu já combinei com os meninos, e a tecnologia aí, às vezes, ela nos ajuda com coisas fantásticas. E os meninos já vão colocar ali para vocês, e vocês vão ouvir o que diz o texto. Maio 25, 2020. Tomando nossa cruz, 25 de maio. Ide em time, 2 minutos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9 horas e 23 minutos. O plano da salvação fundamentou-se no sacrifício. Jesus deixou as cortes reais e fez-se pobre para que por sua pobreza nos pudéssemos enriquecer. Todos quantos participam desta salvação, comprada para eles com tão infinito sacrifício pelo Filho de Deus, seguirão o exemplo do modelo verdadeiro. Cristo foi a principal pedra de esquina e cumpre nos edificar sobre esse fundamento. Todos devem ter espírito de abnegação e sacrifício. A vida de Cristo na terra foi de renúncia, assinalou-se pela humilhação e o sacrifício. E onde os homens, participantes da grande salvação que Jesus veio do céu trazer-lhes, recusarem-se a seguir a seu Senhor, partilhando de sua abnegação e sacrifício, é o servo maior que seu Senhor? Há de o Redentor do mundo exercer a renúncia e o sacrifício em nosso favor, e os membros do corpo de Cristo entregarem-se à complacência consigo mesmos? A abnegação é condição essencial do discipulado.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16h24. Eu tomo a dianteira na vereda da renúncia. Não exijo de vós, meus seguidores, coisa alguma senão aquilo de que eu, vosso Senhor, vos dou exemplo em minha vida. Testemunhos Selectos 1:2.366. A renúncia e a tribulação estendem-se em linha reta no caminho de todo seguidor de Cristo. É a cruz que atravessa as afeições naturais e a vontade. Testemunies por Dechat 2:651. Jesus é o nosso modelo. Se ele pusesse de lado sua humilhação e sofrimentos e tivesse dito: se alguém quiser vir após mim, agrade-se a si mesmo, desfrute o mundo e será meu discípulo, as multidões teriam crido nele e o teriam seguido. Se quisermos estar com ele no céu, temos que ser semelhantes a ele na terra. Like 7 Zop Ellen G. White, 114. Sigamos o Salvador em sua simplicidade e renúncia. O homem do Calvário seja por nós enaltecido pela palavra e por vida santa. Testemunhos Selectos 3:365. E a todos quantos a erguem e conduzem após Cristo, a cruz é um penhor da coroa da imortalidade que hão de receber. Conselhos aos professores, pais e estudantes, 23. Ok. Por que eu pedi para fazer a leitura direto da página? Às vezes eu faço algumas citações de Ellen White e alguns irmãos ficam assim, mas ele citou de onde? Esse era uma meditação que foi posta para a internet e falava muito sobre essa passagem. Algumas partes desse texto me chamou muita atenção. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o que disse que os discípulos de Jesus precisam renunciar e tomar a sua cruz e segui-lo. Ele não exige dos seus seguidores coisa alguma, senão aquilo que o próprio Deus fez antes de nós. Jesus, ele veio, tomou o meu e o seu lugar. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos o descanso. Às vezes nós queremos descansar, queremos entender o que é o descanso e o que Cristo tem para cada um de nós. O descanso virá quando nós recebemos o convite de Deus, quando nós caminharmos com Deus, quando aprendermos de Deus, e então seguiremos Deus, seguiremos a Jesus por onde for. Deixaremos de ver as dificuldades dessa terra e começaremos a ver o que Cristo tem preparado para nós. Sabe, Gálatas, ao escrever sobre os frutos do Espírito Santo, ele diz que quando nós, Paulo ao escrever para Gálatas, ele diz que quando nós nos colocamos sobre o cuidado de Jesus, quando nós deixamos que o Espírito Santo cuide de nós, os frutos do Espírito Santo surgem. Os frutos do Espírito Santo é mansidão, é paz, é domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo é um verdadeiro alívio para os cansados. Sabe, você e eu podemos dizer que estamos cansados do mundo em que estamos vivendo. Podemos dizer que estamos cansados das nossas lutas, Rodrigo. Mas queremos ter um descanso verdadeiro. Precisamos aceitar o convite de Jesus. Precisamos aceitar o convite que Ele fez para mim e para você. Afinal de contas, o mundo vem pregando que vivemos na sociedade mais cansada de todas as eras. Eu não acredito que nesta manhã alguém tenha chegado aqui que não esteja cansado, sobrecarregado. Eu não acredito que ninguém que chegou aqui nesta manhã não esteja precisando do alívio do Espírito Santo. Eu não acredito que ninguém que chegou aqui nesta manhã não esteja precisando de um colo, de um afago. Vivemos em dias em que precisamos de descanso,
Mas precisamos, pode passar os dois, precisamos de algo muito mais do que isso. Precisamos ter coragem. Pode passar, Caíra. Por que nós precisamos ter coragem? Falar que está cansado é fácil, não é, Liz? Todo mundo fala que está cansado. Falar que quer ter descanso, todo mundo fala. Mas é preciso ter coragem para se colocar na mão de Deus. É preciso ter coragem para deixar que o Espírito Santo nos conduza. Eu quero convidar você para ler o último versículo desta noite, o penúltimo, na verdade. Eu quero convidar você para ir no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. No versículo 8 e 9. Ele nos diz algo tremendo. Ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E o versículo 9 diz o quê? Não. O que ele diz aí, irmãos? Eu quero que todos leiam comigo. O que ele diz aí? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde andares. Você quer ter descanso real nessa terra? Enquanto eu preparava a mensagem, um hino ficou martelando na minha cabeça. Por isso que eu pedi para que você cantasse. Porque um hino ele ficou martelando, irmão Paulo, na minha cabeça. E eu já tinha combinado lá em casa que seria um hino. E eu tinha pensado nesse hino. E eu falei assim, esse hino ele vai encaixar perfeito com a mensagem. E enquanto eu estava preparando a mensagem, o Senhor trouxe um hino muito especial que falou no meu coração. Eu quero convidar os nossos irmãos, enquanto você pensa, você quer de verdade ter descanso para as suas lutas, eu quero que você medite no hino que os meninos vão colocar. Eu quero convidar você para você fazer uma reflexão profunda sobre o que é que você precisa fazer nesta manhã.
mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, segurei as suas mãos. Pai, foi tão triste mexer sem ti. Não quero nunca mais fugir. Será que nessa manhã você não faz parte desse grupo em que o Espírito Santo inúmeras vezes esteve ao seu lado, te convidando, venha ter descanso? Será que você não faz parte desse grupo que teve sonhos? Será que você não faz parte do grupo que caiu, mas fez parte também do grupo das promessas de Deus? Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para te fazer um convite. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Aprendeis de mim, que sou manso e humilde. Tome o meu fardo, porque ele é leve e suave. Você só precisa atender um convite. O Senhor está aqui. Ele pode. Ele está aqui. Ele está aqui. Não vou fugir do teu amor, abre os braços pra mim e aceita, Senhor. Agora sei que chega a luz, tão grata eu sou. Entrego minha vida a ti, Senhor. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor? Eu quero convidar aqueles que têm o desejo de entregar a vida ao Senhor. Vinde, aprendeis e vamos caminhar junto com Jesus. Você tem o desejo de se coloque de pé. Você tem o desejo de vir e ter o alívio do Senhor? Ele te chama hoje. Venha, se entregue. O mundo não é melhor, é ilusão. Por que desprezar alguém que te ama tanto? Não solte a mão do Senhor. Chega de dias tristes. Chega de fugir daquele que tem a solução para a sua e para a minha vida. Chega de fugir de quem tem o alívio e o descanso verdadeiro. Chega de fugir de um Deus que veio aqui hoje para te salvar e para te dar descanso e alívio. Sabe, eu vou orar, porque o último versículo desta manhã é uma visão de João lá no céu, olhando, e ele pergunta assim: quem são estes, Senhor? E ele diz assim: estes são aqueles que eu fui buscar no Parque Leopoldina, no dia 1º de 2023. Eu fui resgatá-los, e eles foram remidos. E eles têm um cântico novo. Em Apocalipse ele diz que esses são aqueles que o Cordeiro foi buscar. Esses são aqueles que foram remidos. Estes são aqueles que Jesus veio aqui. E que bom que no Parque Leopoldina está esse povo. Eu vou orar. Senhor,
Que bom que o Senhor veio aqui nessa manhã. Que bom que o Senhor falou conosco através dos louvores. Que bom que o Senhor esteve conosco durante a lição. Mas foi maravilhoso ouvir o Senhor mais uma vez dizendo: vinde a mim. Que bom, Senhor, que as escolhas que eles fizeram aqui hoje está firmada para todo sempre. Mas cabe a nós, ó Pai, continuarmos nessa jornada caminhando junto contigo, aprendendo de Ti, conhecendo mais, tomando a nossa cruz e seguindo aquele que nos mostrou o caminho da salvação e nos levará para morar eternamente contigo. Fortaleça a tua igreja e que no próximo encontro neste tempo a igreja possa dizer: eu estou aqui mais uma vez, Senhor, porque eu quero estar junto para te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome e receber de ti mais e mais das tuas bênçãos. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.